Capítulo 1170 de One Piece no ar, com o clímax do flashback de Loki e a morte de Harold. O príncipe de Elbaf finalmente come a fruta lendária e o tesouro nacional do país, mas quando a gente pensava que teríamos a revelação do seu poder, o Oda conseguiu surpreender a gente de novo, nos revelando que o martelo Ragnir, portado por Loki, também possui uma Akuma no Mi. Exatamente como a gente especulou no vídeo passado, mas definitivamente ninguém esperava que esse martelo teria a fruta de um esquilo. Mas não se enganem, porque esse não é um esquilo qualquer, mas sim uma criatura que também faz parte da mitologia nórdica. É sobre o melhor capítulo de One Piece que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes de você aceitar um pacto comigo e ser obrigado a deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado, hein? E dessa forma fazer parte da nossa jornada rumo ao 1º milhão de tripulantes. Agora sim, vamos falar sobre o capítulo 1170 de One Piece, intitulado Contradições. O capítulo abre exatamente de onde o anterior parou, quando Loki conseguiu chegar até o quarto que guardava a Akuma no Mi lendária de Elbaf dentro de um baú de tesouro. Mas para a surpresa de Loki, o martelo Ragnir também estava presente ao lado do baú e simplesmente saiu voando para cima do Loki. Naquele momento, a gente não sabia se o martelo estava de fato atacando Loki a fim de proteger o baú, ou se ele estava, na verdade, sendo atraído pelo Loki para que o príncipe segurasse o martelo. Mas como Loki também não estava esperando, pareceu que o martelo estava atacando ele de verdade. Além disso, pelo fato do martelo ter saído voando para cima do Loki, a gente teorizou no vídeo passado que esse martelo poderia ter comido alguma Akuma no Mi. Nesse caso, uma Akuma no Mi do tipo Zoan, como é de praxe quando se trata de objetos inanimados. E a gente até teorizou que talvez a tão falada Akuma no Mi lendária de Elbaf já tivesse sido comida por esse martelo. Mas apesar de eu ter hypado muito essa ideia no vídeo passado, essa era uma ideia praticamente descartada, já que o Harold menciona que o Loki precisaria comer a tal Akuma no Mi e não só pegar a fruta, ou pegar o poder. Ou seja, se o Harold tivesse falado apenas sobre pegar a fruta ou pegar o poder dentro do quarto, e dentro daquele quarto tivesse apenas o martelo sem nenhum baú de tesouro, aí sim a gente poderia pensar que a fruta lendária já teria sido comida pelo martelo. No fim, terminou que tanto o martelo quanto o Loki vão possuir uma Akuma no Mi, e pelo visto ambos terão uma Zoan mítica. Ou seja, mais 2 Zoan míticas na conta do Oda, e até agora nada da logia da água, do ar ou da terra. Bom, Loki então desvia do martelo e consegue voltar para dentro da sala do baú de tesouro, mas atrás dele o martelo Ragnir começa a ficar cada vez mais pesado até chegar no ponto de quebrar todo o piso onde eles estavam pisando e quase fazer os dois caírem para o andar de baixo do palácio. Uma referência clara ao quão pesado é de fato o martelo de Thor, e um detalhe que a gente já tinha conhecimento. A gente já sabia o quão pesado era esse martelo quando Loki menciona que ninguém mais poderia levantá-lo. E talvez seja até por isso que Loki tenha sido preso com o seu martelo, porque os gigantes simplesmente não tinham condições de tirar o martelo de perto do Loki. Mas ainda existe um outro motivo para isso que a gente vai descobrir mais adiante ainda nesse capítulo. Cortamos então para a perspectiva de Harold, onde ele menciona, enquanto é atacado pelos guardas, que essa Akuma no Mi é o tesouro nacional e por centenas de anos ninguém conseguiu comê-la porque Ragnir não encontrou ninguém que fosse digno o bastante. E nisso vemos o martelo perseguindo e tentando martelar o Loki. Nesse momento descobrimos então que o martelo Ragnir possui uma espécie de consciência, já sugerindo que ele seja um martelo akumado. Mas essa foi uma sacada muito boa do Oda, conseguindo mesclar a mitologia de One Piece com a mitologia nórdica, adaptando uma forma de fazer com que o martelo Ragnir também tivesse uma consciência capaz de julgar quem seria digno ou não de levantar esse martelo. Ah, mas essa coisa de ser digno não existe na mitologia nórdica, só existe no universo da Marvel. Bom, pelo visto, o Oda ele decidiu se inspirar na mitologia da Marvel para construir o conceito do martelo Ragnir, e tudo bem, galera. Na verdade, já existia uma probabilidade muito grande de que o martelo do Loki pudesse ser levantado
levantado apenas por aqueles considerados dignos, assim como nos filmes da Marvel, e por isso ninguém mais em Elbaf conseguiu levantar o martelo. Então isso prova que nenhum outro gigante conseguiu levantar o martelo Ragnir, não só por ele ser um martelo muito pesado, mas também por ele não querer ser levantado por mais ninguém e ter julgado Loki como o único digno de levantá-lo, pelo menos até o momento, né? Porque é fato que esse mesmo martelo também vai considerar o Usopp como alguém digno de levantá-lo. Tudo bem que a essas alturas chega a ser até engraçado e motivo de piada ter qualquer esperança de que o Usopp ainda possa ter algum destaque nesse arco, mas eu ainda tenho total convicção de que ele vai sim levantar o martelo do Loki. E se vocês duvidarem ainda mais, ele ainda vai ser gigantificado pelos poderes da Bonnie. Dessa forma, veremos o Usopp gigante segurando o martelo gigante para enfrentar os gigantes endemoniados de Elbaf. Vocês podem anotar que isso certamente vai acontecer ainda nesse arco de Elbaf. Mas enfim, eu acabei adiantando um pouco as coisas aqui. Seguindo o capítulo, vemos Shanks e Gaban cortando uma das pernas de Harold para impedir que ele chegasse até a fruta lendária. E podemos ver pela imagem que Shanks pareceu usar a sua técnica do Kamusari, pelo menos pela pose que ele faz nessa imagem, e vemos também uns raios de Haki do Rei. Nisso, Gaban comenta que os golpes deles estão fazendo efeito e que as habilidades de cura de Harold estão começando a ter dificuldades de acompanhar o dano sofrido. Ou seja, não apenas o Gaban, mas o jovem Shanks, naquela época, também tinha o Haki do Rei capaz de nerfar a imortalidade de um cavaleiro sagrado. Nisso, Gaban complementa dizendo que eles precisam continuar e que uma hora o Harold não vai mais ter para onde ir e que indivíduos imortais como ele têm apenas uma única fraqueza: ataques cobertos por Haki do Rei. Galera, essa é uma informação que a gente já sabia e pelo visto não existe nada muito complexo nisso tudo. Quando o Gaban revelou o nível de Haki que ele tinha contra os Sommers, a gente chegou a teorizar que aquilo seria uma aplicação ainda mais avançada e complexa do Haki do Rei. Talvez até uma forma de fluir o seu Haki para o corpo do inimigo de forma contínua e quem sabe até de forma permanente, grudando o Haki da pessoa no alvo a ponto de fazer com que o Haki do usuário ficasse marcado no corpo do inimigo, até como uma espécie de selo, e esse Haki fosse capaz de repelir de forma contínua a imortalidade do corpo do alvo para que ele pudesse ser ferido de verdade. É como se você pegasse e selasse um pedaço do seu Haki do seu próprio espírito, ou seja, da sua própria vontade no corpo do seu alvo, e essa vontade ficasse ali emanando de forma contínua ou até de forma permanente no corpo do usuário, e dessa forma repelindo a imortalidade do alvo, fazendo talvez com que pelo menos aquela parte do corpo do alvo se tornasse algo mortal novamente. Enfim, um conceito bem legal, minimamente complexo e que exigiria uma forma de fazer o Luffy desenvolver o seu Haki de forma mais complexa e inteligente, assim como aconteceu em Wano, mas não. O Oda ele preferiu optar pelo simples e dizer que você só precisa usar Haki do Rei nos golpes até fazer o alvo cansar, e que se o Haki do Rei não for o suficiente, você só precisa usar ainda mais Haki do Rei ou usar um Haki do Rei ainda mais forte. Seguindo o capítulo, o jovem Shanks pergunta como diabos o Gaban sabe sobre a fraqueza dos cavaleiros e Gaban responde dizendo que perdeu as contas de quantas vezes eles tentaram roubar o Shanks deles e que todas as vezes Gaban mandou todos eles de volta com o rabinho entre as pernas. Cara, até em off-screen, o Oda ele faz questão de tratar os Cavaleiros Sagrados feito bucha, cara. Humilhar os caras até em off-screen e ainda tinha maluco hypando esse bando de lixo. Esquece, galera. Cavaleiro Sagrado vai ser oponente para o exército revolucionário ter em quem bater. Ou seja, vão ser derrotados pelo Morley, pelo Lindbergh e pela Bellobet. E se eles não tiverem Haki do Rei, né, o que eu acho que é bastante provável, o próprio Dragon vai chegar para varrer todos eles de uma só vez, igual o Naruto fez com os clones do Pain. Enfim, Shanks e Gaban ainda comentam sobre como foi uma surpresa descobrir que existe um poder militar como os Cavaleiros em Marijoa, considerando que a maioria dos dragões celestiais são uns completos inúteis. Foi realmente uma surpresa muito grande descobrir que existe essa classe de soldados de elite servindo ao governo mundial e que nem todos eles são um bando de inúteis, né? Apesar de que eles também não são tão úteis assim, né? O próprio Shamrock mesmo deve ser uma versão série B do Shanks nível comandante
de Yonkou, só que imortal, para ter alguma graça. Enfim, voltamos para a perspectiva do Loki, com o martelo Ragnir voando para cima do Loki mais uma vez, só que agora o Loki se defende com o seu próprio martelo imbuído com o Haki do Rei. Resultado, o martelo do Loki acaba quebrando e o martelo Ragnir fica inteiro, mas cria um galo na cabeça. E é nessa hora que descobrimos que o martelo Ragnir era, na verdade, um esquilo. Por isso, que ele ficou com um galo na cabeça. Galera, quando os spoilers saíram, muita gente pensou que a tal fruta lendária do Loki fosse a fruta de um esquilo, mas não. Apesar de que já rolou fanart aí, eu até que achei engraçadinho, achei até engraçado. Mas não. Quem possui a fruta de um esquilo é o martelo Ragnir. E sinceramente, galera, eu achei isso genial. De novo, essa foi uma sacada muito legal que o Oda ele pensou para que o martelo pudesse ter uma consciência própria e pudesse julgar alguém como digno ou não de segurá-lo. Ora, se o martelo tiver uma fruta do tipo Zoan, ele vai ganhar uma consciência e poder julgar se o Loki ou qualquer outro pode ser capaz de levantá-lo ou não. Agora, por que diabos um esquilo? Galera, esse esquilo muito provavelmente foi inspirado no Ratatosk, um personagem da mitologia nórdica. Ele é um esquilo que vive na Yggdrasil, a árvore do mundo que conecta os 9 reinos. Sua principal função é correr pelo tronco da árvore levando mensagens, geralmente insultos, entre a águia que vive no topo da Yggdrasil e o dragão Nidhogg que habita as suas raízes. Em vez de promover a comunicação, Ratatosk costuma intensificar o conflito entre os dois, espalhando provocações e alimentando a rivalidade. Por isso, ele costuma ser interpretado como um símbolo de intriga e discórdia, mensageiro do caos e a comunicação distorcida que gera o conflito. E em algumas leituras modernas, Ratatosk também representa o fluxo constante de informações ou fofocas que percorrem o mundo, ligando forças opostas sem jamais resolvê-las. Agora, peraí, vocês prestaram atenção na parte que diz que esse esquilo leva mensagens do topo da Yggdrasil para o dragão Nidhogg, que habita as suas raízes? Então será que o Oda revelou, mesmo que de forma indireta, a fruta lendária do Loki, sendo a zoa mítica do dragão Nidhogg? A gente já viu que um dos pesadelos criados pelas crianças de Elbaf era justamente esse dragão, então pode ser que o motivo para que elas também tenham sonhado com isso seja justamente porque esse dragão existe de fato na mitologia de Elbaf e esteve presente justamente na fruta guardada pela família real. Mas a gente ainda não pode cravar que essa fruta seja do dragão Nidhogg, porque a silhueta que vemos de Loki transformado não parece ser a de um dragão, mas sim a de um lobo. Então, voltando ao capítulo, vimos Loki finalmente abrir o baú de tesouro e podemos ver a tal Akuma no Mi na sua mão. E aquela claramente não é a Gomu Gomu no Mi, como a gente também foi levado a pensar que ela poderia ser. E vemos Loki imediatamente começando a se transformar, com suas mãos se transformando em garras, aparentemente pelos crescendo pelo seu corpo, e de repente uma sombra surge no castelo de Elbaf. Se tem uma coisa que não tem fim além dos sonhos de um homem, são as silhuetas do Oda. Quando a gente pensa que elas acabaram, o Oda sempre consegue criar uma nova. Então na página seguinte, vemos Harold percebendo que Loki comeu a tal Akuma no Mi e numa fração de segundos ele é atacado por Loki, ficando uma marca de garras, tendo rasgado metade do seu corpo. Cara, vendo aqui, ó, um negócio que corta aqui, ó, desse olho até aqui embaixo. Vemos Harold então receber inúmeros outros ataques, mas a única coisa que conseguimos ver é a sombra de uma criatura segurando Harold pela cabeça. Criatura essa que parece estar na sua forma híbrida, mas não parece ter o rosto de um dragão, mas sim de um lobo. E sendo Loki um lobo, possivelmente o lobo Fenrir, isso confirmaria que aquela capa colorida onde vemos Luffy interagindo com o lobo de pelagem roxa e língua pra fora num país de neve faria de fato referência ao Luffy interagindo com Loki no submundo de Elbaf.
Obviamente que o Oda fez essa cena parecer ambígua de forma proposital, mas eu ainda fico meio dividido e fico levemente inclinado à possibilidade do dragão Nidhogg pela relação que ele tem com o estilo Ratatouille. Mas enquanto não descobrimos a resposta, vemos Loki segurando o martelo Ragni e se preparando para afundar a cara do próprio pai com um banho de Haki do Rei, mas antes que Loki desse o golpe final, Harold consegue recuperar a própria consciência, pelo menos por um breve momento. Provavelmente, pelos efeitos dos golpes com o Haki do Rei que ele levou até agora. Harold, então, afirma que não existe forma dele ser perdoado pelo que fez, mesmo que ele tenha sido controlado. Harold diz então para Loki se apressar porque o domínio de Imo está voltando. Loki diz que nunca vai perdoar Harold por forçar ele a matar o seu próprio pai e Harold só responde com um "Eu também te amo". De repente, um relâmpago surge dos céus de Elbaf, entrando com tudo no castelo da família real, e Loki acerta o seu próprio pai com toda a sua força, desfragmentando o seu corpo inteiro. Loki, meu filho, o futuro de Elbaf é a única coisa que mais importa. Que página foda, hein, galera? Do Loki vindo de lado assim, ó, e atravessando aquele raio assim no corpo do Harry, só também pegando de lado, parecendo um canhão de fato ali, rasgando e atravessando o corpo do próprio pai. Galera, muito foda ter visto toda a jornada do Harold e muito triste, ver esse fim que ele teve, ainda mais pelo rei bondoso que ele foi. Eu comentei com vocês no vídeo passado que talvez o Loki sozinho não conseguisse burlar a imortalidade do Harold, até pra, não colocar o Loki num patamar absurdo que talvez ele não devesse estar, e que ele talvez precisasse da força de vontade do próprio Harold em tentar expulsar o controle de Imo sobre o seu corpo. Afinal, ele também tinha, o Haki do Rei. Então, nesse caso, seria pai e filho unindo força para fazer isso. Não parece que foi exatamente isso que aconteceu. Parece que foi mais mérito do Loki e dos golpes do Shanks e do Gaban que conseguiram nerfar a imortalidade do Harold e permitiram com que o Loki conseguisse finalizar o próprio pai. Além disso, muito boa toda a sacada do martelo Akumado, mais uma teoria, que a gente acertou aqui no canal, e eu acho que o Oda ele deve repetir esse padrão mais vezes até o final da história, do personagem poderoso e seu animal de estimação, que também é a sua arma principal. Ele já fez isso com o Shamrock, tendo uma espada com a fruta do Cérbero, e é capaz do Shanks também ter a fruta do Grifo na sua espada, assim como a gente teoriza desde 2018 aqui nesse canal. Talvez seja até por isso, que o Shanks ele não é reconhecido como um espadachim puro, digamos assim, já que a sua espada não seria somente uma espada. Enfim, muito foda toda essa conclusão, mais uma vez a revelação do martelo Akumado e o fato do Oda ter ocultado a fruta lendária do Loki, que já era algo esperado que ele fizesse, A gente só vai realmente saber qual é o poder do Loki quando ele for libertado agora no presente e ajudar a libertar o país de Elbaf. E uma última pergunta que fica é: afinal, se o Shanks sabia exatamente o que aconteceu em Elbaf, por que diabos ele enfrentou e derrotou o Loki 6 anos atrás? Será que mesmo que o Shanks soubesse o que aconteceu com o Harold, o Loki se tornou um problema tão grande que o Shanks não teve alternativa senão derrotar e prender ele no submundo? Enfim, quem sabe a gente não veja essa parte da história do Loki no capítulo que vem, hein? Seria muito foda se o Oda ele mostrasse como o Shanks derrotou o Loki e se tornou o imperador e o dono do território de Elbaf. Quem sabe o próprio Loki não tenha feito isso de propósito, já que com a proteção do Shanks, Elbaf ficaria ainda mais segura. Afinal, as últimas palavras do seu pai foram dizendo que a segurança de Elbaf é a coisa mais importante do mundo. Não sei, a gente ainda vai precisar esperar para descobrir se isso vai ser verdade ou não. Quem sabe isso não aconteça no capítulo que vem. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para receber a notificação dos próximos vídeos, e agora você pode conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal clicando nos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!